glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontra um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Caros irmãos e irmãs, mais uma vez, boa noite. Celebramos esta terça-feira da 4ª semana do tempo quaresmal, tempo oportuno para a nossa conversão, tempo de recolhimento de nossa vida, para que possamos, de coração sincero, sermos visitados pela graça do Senhor. Ouvimos na primeira leitura a profecia de Ezequiel. Ezequiel hoje traz para nós este texto sagrado, capítulo 47, em que traz a imagem para nós de um templo que foi construído junto a uma fonte que jorrava água, que, passando uma quantidade de metragem do espaço, ia aumentando a ponto de chegar o momento em que a pessoa poderia ali afundar e até mesmo ser inundado vários lugares pela quantidade de água. Chamamos de torrente que se transforma em rios. É algo interessante para nós, porque se recordarmos o lugar que nós chamamos hoje de Israel, percebemos que é uma terra árida, é uma terra onde não se poderia ter tanta quantidade de água como é narrado no texto de hoje. E qualquer torrente que naquele momento aparecesse,
era construído ao lado um grande templo para dar graças a Deus pela bondade de trazer ao povo a água que mata a sede da população. O texto também fala para nós hoje que estas torrentes, elas são tão grandes que desembocam no Mar Morto. Fala-nos também hoje que aquele lugar que é insalubre se torna salubre, lugar aonde há vida. O que Ezequiel hoje quer trazer para nós como mensagem? Apenas narrar que naquele período havia um templo construído junto a uma torrente que caminha, se torna um grande rio que desemboca no mar? Não, pelo contrário. Ezequiel hoje está falando para nós da graça divina. A água é sinal de vida. Um povo que foi escravizado, um povo que passou dificuldades, um povo que teve que lutar pela sua libertação, um povo que abandonou a Deus, um povo que voltou para o Senhor, um povo que tomou posse da terra, um povo que constituiu o seu próprio povo, um povo que constituiu o seu território, suas casas, o templo. Tudo isso é por conta da graça divina. Este povo é o povo eleito, é o povo que conquistou o coração de Deus, porque Deus em primeiro lugar depositou nele o seu amor. Olhou com carinho, cuidou e não esperava mais nada senão a fidelidade. E esta fidelidade é sinal de que Deus faz aliança também conosco. A água é sinal de vida. Em uma terra árida, em uma terra onde o deserto toma conta da maior parte do seu território, a água é sinal de vida. Todos aqueles que bebem da fonte têm vida. Para nós também não é diferente. Se não tomarmos água, nós podemos perder a essência da vida que nós recebemos. É preciso, portanto, também nós voltarmos o nosso coração para as torrentes que Deus abre em nossa vida, nos cerca e nos permite dia a dia caminhar ao seu encontro. A visão do profeta é para nós um grande prenúncio, um prenúncio da própria vida de Jesus, que durante o Antigo Testamento todo o caminho foi preparado, mas em Jesus tudo se concretiza. O Senhor é o sinal da vida, traz vida a cada um de nós. Estamos aqui hoje acolhendo familiares da Verni, é isso mesmo? É da Verni, familiares também do Júlio, estão aí, familiares da Adriana, também está aqui, familiares do Nizete Maciel. Há algum familiar aqui? Muitos de vocês passaram pela dificuldade, passaram pelo sentimento de perda. Muitos de vocês começaram a questionar em algum momento porque Deus tirou o ente querido da sua presença. Claro, embora não seja uma coisa ideal para a nossa vida como cristão, é algo próprio do nosso cotidiano. Somos capazes de questionar, somos capazes de perguntar, porque aquelas pessoas que nos cercam e que nos fazem bem, são queridas ao nosso coração. Nós as cercamos de amor, e quando saem da nossa presença, fica como que um vazio ao nosso coração. Mas ouvindo o texto sagrado de hoje, e a mensagem que a liturgia quer nos dar, de que Deus nos cerca com a água da vida, a água que transforma, somos capazes também de entender que Deus não tira as pessoas da nossa vida, mas Deus dá um outro rumo para a história dessas pessoas. Deixando a nossa existência terrena, deixando a nossa presença, são agora, pela nossa fé e esperança, convidados a participar do banquete celeste, de serem levados à presença do Senhor. É uma certeza para nós? Não, pois o julgamento é unicamente divino. Somente é o Senhor o capaz de dizer quem vai morar nas moradas celestes ou quem não participará do banquete celeste. Mas pelo que nós conhecemos dos nossos entes queridos, da nossa esperança e da nossa fé, somos capazes de pensar que sim, estão na presença de Deus. Sim, são capazes também de ser salvos. Sim, suas vidas foram transformadas para serem habitantes da eternidade. O vazio que fica no nosso coração durante o momento de luto tem que ser passageiro.
não devemos eternizar o nosso sofrimento. As pessoas não são propriedades nossas, mas o dom da vida de cada um, inclusive o dom da nossa vida, que aqui estamos participando desta missa hoje, é de Deus. Somente Deus é capaz de tomá-la de volta. Somente Deus é capaz de dar um destino a cada um de nós. No nosso coração fique, portanto, essa esperança, a esperança de nos encontrarmos todos na pátria celeste, a esperança de estarmos todos na presença do Senhor, a esperança de sermos saciados com a água da vida que o Senhor há de trazer a cada um de nós. E o evangelho que hoje nós ouvimos, Jesus está numa das festas dos judeus, vai, portanto, a Jerusalém. Em Jerusalém nós vemos a narrativa do que o evangelho nos fala hoje, de uma piscina com 5 pórticos, em que um anjo descia, balançava as águas, e a primeira pessoa que tivesse doente e se banhasse naquelas águas, ficaria curado. Jesus é a nossa salvação. Passa, portanto, entre os doentes, olha as pessoas que têm dificuldade, vê as pessoas que se acercam ali procurando a cura, e Jesus também não é cego, vê a aflição daquele povo que está cercando a piscina para que recebam a cura. Mas Jesus hoje dá atenção especial a um homem que é paralítico há 38 anos. Durante este período, ele passou por diversas dificuldades, ali estava cercando a piscina para receber a cura. Parece que Jesus faz uma pergunta muito óbvia a este homem. Poderia ser uma pergunta óbvia também para cada um de nós. Jesus pergunta: queres ficar curado? Com certeza o homem responderia que queria ficar curado, mas ao invés disso, ele fala da dificuldade, que toda vez que ele tenta, ele se aproxima da piscina para se banhar e receber a cura, o que acontece? Alguém pula na sua frente e fica curado. Mas a pergunta de Jesus, ela não veio sozinha. Jesus veio para dar uma ordem a este homem. Jesus viu a sua dificuldade, Jesus viu o seu sofrimento, e Jesus sabia o que iria realizar. Dá, portanto, a este homem uma ordem: levanta-te, tome a tua cama e anda. Na mesma hora, o homem obedece ao Senhor, levanta, toma a cama e caminha. Um dado importante que o Evangelho hoje traz para nós é que era um dia de sábado. Por que o Evangelho faz questão de dizer para nós que era um dia de sábado? Os judeus guardavam rigorosamente o sábado. Ninguém poderia fazer nenhuma atividade, não poderia carregar a própria cama, não poderia dar mais de 1000 passos, não poderiam realizar nenhum trabalho. É por isso que em outra passagem do Evangelho, Jesus questiona os judeus: num dia de sábado, é lícito deixar alguém morrer ou salvar? Jesus pergunta, porque a lei do amor e a lei da vida, ela está acima de um mero preceito humano. Preceito este que os judeus guardavam rigorosamente. O que é melhor fazer? É melhor salvar ou deixar alguém morrer? Jesus, portanto, começou mais uma vez a ser perseguido, porque Jesus nadava contra a corrente. Jesus é a fonte da água viva. É Jesus quem vem dar dignidade à nossa condição humana. É Jesus aquele capaz de salvar a cada um de nós. Mas o homem não sabia quem era Jesus. Se encontra com os judeus, está carregando a sua cama, é questionado por eles, e eles perguntam: quem te deu autoridade para carregar a cama num dia de sábado, sabendo que é proibido? Mas ele só foi capaz de responder, porque antes Jesus chegou para ele e disse: vi que estás curado. Este homem então diz para Jesus, aliás, para os judeus, quem havia feito isso? Foi Jesus. Mas Jesus deu uma advertência também a este homem: vai agora e não peques mais, para que não te aconteça nada pior do que aquilo que passou durante 38 anos. Jesus não está falando, queridos irmãos e irmãs, do problema físico que nós temos. Jesus não está falando de uma doença. Jesus está falando da salvação da alma.
em que muitas pessoas hoje se cegaram, não se preocupam mais. Muitas pessoas hoje já não temem mais ir para o inferno. Vivem uma vida desordenada, fazem o que querem, não temem mais nada, não guardam o dia do Senhor, tampouco colocam a missa como prioridade para as suas vidas. É por isso que muitos ainda não foram salvos. É preciso voltar o coração. A quaresma é um grande chamativo para nós. Voltai para o Senhor, diz para nós a liturgia. É necessário converter-nos, é necessário mudar a nossa vida. O que era pior para este homem? Passar uma vida inteira sem mover as suas pernas e caminhar por este mundo? Ou ser levado para o fogo do inferno? Com certeza Jesus já o avisou e pede para que ele então se preocupe com a salvação da sua alma. Não voltes a pecar, não voltes para aquilo que te escravizava, que é o mal. Viva agora a liberdade do Espírito. Deus é capaz de nos salvar a todo instante, mas é preciso uma transformação do nosso coração, da nossa vida e da nossa alma. De pessoas que buscam em Jesus a fonte da água viva, aquele que há de saciar a nossa sede, aquele que há de nos transformar, aquele que há de nos guiar dia a dia nos passos que damos neste mundo. Olhemos neste instante para a imagem do nosso padroeiro, Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção, que para nós já dura aí em torno de 350 anos, e que nesta paróquia completamos 10 anos, nós estamos celebrando neste ano, desde que nós iniciamos aí a nossa festa jubilar, 10 anos da nossa paróquia. Confiamos, portanto, ao coração sagrado de Jesus, coração chagado pelos nossos pecados, coração que jorra sangue e água como fonte de misericórdia, como sacramentos da vida da igreja, como salvação a cada um de nós, para que recorramos a Ele, aquele que de fato há de nos salvar, aquele de fato que há de nos encaminhar, aquele que de fato há de nos recolher no dia final da nossa vida, quando faremos parte na eternidade do convívio dos santos. Amém.